Nós estamos na última mensagem em cima desse texto de Tessalonicenses. Abra sua Bíblia aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Nós temos os olhos físicos, né? Como eu já disse uma vez, as pupilas se dilatam quando nós ficamos entusiasmados com alguma coisa. Então, quando você vê algo que você deseja, né? Por exemplo, você está lá, viu aquele almoço gostoso, você está querendo almoçar, vê os seus olhos, as suas pupilas se dilatam, porque há um certo entusiasmo. Da mesma forma, os olhos espirituais se dilatam quando a palavra de Deus nos faz enxergar as dádivas de Deus, os presentes de Deus, os dons de Deus. Mas quando nós não conseguimos enxergar isso, nossos olhos são apáticos. Mas quando nós conseguimos perceber a dádiva de Deus, nós ficamos entusiasmados também. E os nossos olhos espirituais se dilatam. E quando os olhos espirituais se dilatam, nós conseguimos ver a glória de Deus, mais ainda. Então, se Deus não abrir os nossos olhos, nós não conseguimos ver nada. Você não consegue ver nada se Deus não abrir os seus olhos. Lembra de alguma história? Quem lembra de alguma história do Antigo Testamento que é sobre isso? Lembra lá, em 2 Reis, capítulo 6, narra um episódio em que o profeta Eliseu, ele, junto com o seu servo, eles estavam cercados ali em Samaria, estavam cercados pelo exército de Ben-Hadad, o rei da Síria. Por que esse rei cercou a cidade de Samaria? Porque ele estava em guerra contra Israel. Toda vez que ele fazia uma estratégia para atacar Israel, Deus revelava essa estratégia para Eliseu e Eliseu avisava o rei. E aí, quando avisava o rei dava um jeito de escapar e não caía na armadilha do Ben-Hadad. Ele ficou bravo, tem um espião entre nós aqui. E até que eles falaram, não é nenhum de nós, não. É Eliseu. Eliseu ouve até o que você fala lá na sua tenda. Aí ele falou, então vamos atacar Eliseu. Vamos lá. E aí o exército, à noite, né? E normalmente os inimigos, né, atacam a gente na noite, na escuridão. Esse exército foi lá e cercou a cidade onde estava Eliseu. Geazi acorda bem cedo e quando ele levanta, ele vê aqueles carros, vê os soldados, vê os cavalos cercando a cidade. Ele vai para Eliseu, ele chega para Eliseu e vai perguntar para ele o que nós vamos fazer. E ele estava ali totalmente impotente, totalmente sem saber o que fazer naquela situação, achando que seriam atacados e, quem sabe, mortos. E ele foi para Eliseu, ansiando ali uma resposta, ansiando algo que pudesse trazer algum conselho, que pudesse trazer tranquilidade. E o próprio Eliseu, com tanta calma, tranquilidade, ele responde para aquele moço, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele não entendeu muito bem. Como é que seria mais daqueles que estavam com eles ali, só estavam os dois, né, do que aqueles que estavam comparado com aquele grande exército ali. Eliseu acho que estava meio delirando, né? Ele não compreendia como que ele poderia ter essa calma. Não conseguiu perceber o agir de Deus em favor do seu servo. Eliseu, então, vendo a aflição do seu servo, do seu aprendiz ali, ele clama a Deus que abra os olhos dele, para que ele pudesse ver. Eu vou ler aqui o texto de 2 Reis 6, versículos 15 e 16 e 17. Presta atenção, praticamente uma repetição do que eu falei aqui. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Irmãos, nós somos dependentes de Deus.
para que nós tenhamos os nossos olhos abertos. Porque não há ninguém que possa ver a mão de Deus, que possa por si mesmo ver as ações de Deus e dar glória a Ele. A não ser que o próprio Deus conceda que Ele veja. E mais ainda, se Deus não conceder, que Ele relacione aquilo que Ele está vendo como algo que é a ação sobrenatural de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Você consegue ver sobrenaturalidade quando você acorda pela manhã? Você acorda de manhã, abre os olhos e vê uma sobrenaturalidade. Você consegue ver isso? Percebe que a sua resposta pode ser um sim ou não. Talvez nós possamos achar que, de acordo com o que eu defino, o que é sobrenatural. Alguém pode dizer sim, se eu entender o que é sobrenatural de um jeito, e posso dizer não, se eu entender o que sobrenatural é de uma outra forma. Por exemplo, a definição de dicionário de sobrenatural é tudo aquilo que está fora das leis naturais. É sobrenatural. Então, aquilo que é extraordinário. Então, provavelmente, a resposta para essa pessoa será não. Eu não consigo ver nada de sobrenatural quando eu acordo de manhã. Mas, entenda o seguinte, se você consegue compreender que todas as ações da graça comum de Deus, graça comum é dada a todas as pessoas, por isso chamada de graça comum, se você conseguir entender que essas ações, mesmo da graça comum, elas são ações sobrenaturais, então você vai perceber a sobrenaturalidade na manhã, toda manhã. Olha na Bíblia aí, Lamentações 3, 22 e 23. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Percebe ali? Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Se os seus olhos conseguem ver e relacionar o seu acordar com a ação sobrenatural de Deus, dessa misericórdia de Deus, em que Deus derrama misericórdia cada manhã sobre você, então a sua resposta será: sim, eu consigo ver sobrenaturalidade quando eu acordo pela manhã. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a nossa responsabilidade é de proclamar o Evangelho. E se nós pregarmos com ousadia, nós pregarmos com confiança, ainda nós vamos receber dádivas, nós vamos receber presentes de Deus. Paulo, ele fez um pedido de oração aos irmãos de Éfeso, Tessalonicenses, né? Então só estamos nessa parte inicial de introdução, para os irmãos perceberem o que nós vamos aprender, qual é o próximo presente que Deus nos dá ali em Tessalonicenses. Mas lá, quando Paulo escreve a Éfeso, ele faz um pedido de oração. Nesse pedido de oração, nós vamos perceber o que Paulo está falando a respeito de pregar o evangelho, pregar com ousadia e tudo mais. Ele diz lá no versículo 19 e 20 do capítulo 6, ele fala assim para os irmãos: irmãos, orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora eu estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Paulo sabia disso, ele tinha esse dever de proclamar o evangelho. Mesmo preso, ele estava proclamando o evangelho. E ele sabia que proclamar o evangelho não era só um desencargo de uma responsabilidade que ele tinha que fazer. Era algo que ele entendia que era prazeroso, era privilégio para ele. Era privilégio para ele.
Deus revelou esse segredo, ele estava explicando esse segredo, ele queria explicar de maneira corajosa, de maneira confiante. Na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, Paulo e os seus companheiros, Silas e Timóteo, eles estão encorajando a igreja a desfrutar do trabalho da fé e da obra do amor e a perseverar na santificação com esperança. Vou repetir aqui, ó, lembra lá. Fé, amor e esperança. Paulo está encorajando os irmãos a perseverar, ou melhor, desfrutar do trabalho da fé. A fé trabalha em nós, para que eles desfrutem também da obra, né, do trabalho do amor, da obra do amor, e eles desfrutem dessa perseverança que tanto o trabalho, tanto a fé quanto o amor vão conceder a ele, para eles perseverarem na santificação com esperança. E aí nós vamos entender hoje um pouquinho sobre esse termo, esperança. O que tem a ver com a nossa perseverança na luta da vida cristã? Essa é a mensagem do livro todo. No capítulo 2, nós também temos uma mensagem que tem a ver com a mensagem total do livro, né? Toda a carta. No capítulo 2, que nós estamos começando a estudar, Paulo, Silas e Timóteo ensinam que os crentes, a partir da fé, servem aqueles que são a glória e a alegria na vida de Jesus. Então, hoje eu vou servir os meus irmãos, servir as pessoas, e essas pessoas serão lá naquele dia a minha glória e a minha alegria. Então, o capítulo 2 ensina isso. Os 2 primeiros versículos que nós vamos ler aqui, nós estamos estudando o segundo versículo, mas esses 2 primeiros versículos, pregação, a proclamação do evangelho, ela não é inútil, né? O tema desse texto ela não é inútil, ela é ousada. E a grande ideia que nós estamos compartilhando com os irmãos é que pregar com ousadia, pregar com confiança, nos faz desfrutar a graça de Deus. Paulo pregou ousadamente, está escrito aí no versículo 1 e 2, e os versículos 1 e 2 também nos ensinam que pregar com ousadia nos dá o privilégio de desfrutar a graça de Deus. Por isso nós precisamos de olhos abertos para perceber esta graça, perceber essa dádiva de Deus. Então nós estamos descobrindo com esses olhos abertos, que foram abertos por Deus, nós podemos perceber e desfrutar conscientemente de 3 dádivas. Nós já vimos 2 delas, né? Quando você prega confiantemente o evangelho, você vai receber a primeira dádiva. Deus concede boas testemunhas. Pessoas estão vendo você, pessoas estarão recebendo a sua proclamação. E você tem essas boas testemunhas, vão testemunhar sempre a seu favor, observando você, estão te observando. Deus concede boa perseverança. Então, mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja pessoas que vão se opor a você, as boas testemunhas vão te favorecer, mas haverá aquelas testemunhas que vão ser contra. Por isso, Deus também concede boa perseverança. E essa perseverança em manter a sua proclamação, manter a sua vida dentro do Evangelho. E estamos vendo agora que Deus nos concede o bom combate. Então, olha aí o texto, observe o texto. Eu vou ler aqui o versículo 2. Mas, havendo primeiro padecido, então Paulo fala, primeiro nós padecemos, né, e sido agravados em Filipos. Estou lendo aqui a versão corrigida. Primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Nós vamos mantenha a sua Bíblia aberta aí, você vai, vamos entender bem esse texto aí. Paulo e a sua equipe acrescenta aí uma conjunção em, com, diante de, né? Então, com o grande combate, em meio a lutas, em meio a combate, diante de muito combate. Paulo não está reclamando aqui, como que dizendo, olha, muita coisa boa aconteceu, mas foi com muita luta. Ele não está reclamando.
Também ele não está mostrando resignação, como que dizendo, pois é, houve luta, mas ainda bem que experimentamos sucesso. Não é isso. Só para esclarecer aqui, o que é resignação? Essa palavra que a gente até entende um pouco, mas às vezes não entendemos exatamente o que é. Resignar é você aceitar algo relativamente negativo, algo que você não queria, mas você aceita, se tornando escravo daquela situação, quando não há nada para fazer. Você está achando, né, que não há nada para fazer, mas é uma aceitação com resignação. Existe coisa para fazer, mas você não faz. No caso de Paulo e os seus companheiros, quando eles dizem em meio a muita luta, porque a luta é pela fé, eles entendem claramente que nessa luta eles podem lutar. Não é algo de resignação. Fazer o quê? Pregar o evangelho vai ter luta. Então temos que aceitar. Não é isso. Eles, na verdade, eles partem para a luta. Eles devem lutar, porque é uma boa luta. É um bom combate. Um combate nobre e excelente. Então vamos entender aqui. Observe melhor o texto. Eu quero ler aqui com vocês. Quero ler também o versículo 4. Então nós vamos ler 2, 3 e 4. E aí preste atenção nessa leitura. Abra a sua Bíblia aí. Diz assim: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês, em meio a muita luta. Pois, olha só, ele já dá uma explicação aqui. Aí ele fala assim: a nossa exortação não teve origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Então ele está dizendo o seguinte: foi em meio a muita luta, porque nós falamos para agradar a Deus. Percebem? Ele não está dizendo, eu falei para agradar vocês, eu estou querendo pregar o evangelho para levar relatório lá para Jerusalém. Não, eu prego o evangelho para agradar a Deus, porque Deus prova o nosso coração. Percebe? A luta em pregarmos o evangelho, essa luta, esse combate, ele tem a ver com o relacionamento que nós temos com Deus. Eu estou pregando o evangelho para agradar homens. Para entender mais ainda, para entender melhor o que Paulo, Silas e Timóteo estão dizendo aí no versículo 2, vamos observar outros lugares onde aparece essa mesma palavra. No Novo Testamento, nós temos apenas 6 versículos onde aparece essa palavra luta, combate. 5 são de autoria paulina, tem a ver com as cartas de Paulo. Uma aparece na carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Então, além do texto que aparece aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, nós temos também Filipenses 1:30, Colossenses 2:1, 1 Timóteo 6:12, 2 Timóteo 4:7 e Hebreus 12:1. Os contextos desses versículos são de oposição, de perseguição, de tribulação. E normalmente essas oposições estão vindas de fora. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 30, em Filipenses o contexto é de oposição. Se você abriu a Bíblia aí e ler aí no versículo 28, você vai perceber que Paulo está dizendo o seguinte: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E aí no versículo 30 ele vai dizer: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então o evangelho de Cristo é para ser proclamado. E o inimigo, ou os inimigos, vão se opor.
Você acredita nisso? Você crê que pregar o evangelho vai cutucar, né, com vara curta os inimigos? Quando você prega o evangelho, os inimigos vão se opor. Podem ser inimigos sobrenaturais, demônios e diabo, como podem ser inimigos naturais. Pessoas que não creem no que você crê, elas vão também se opor. Uma vez que Jesus deve ser honrado, né, o nome de Jesus ele deve ser proclamado como digno de honra. Quando você fala de Jesus, você vai falar que Jesus, o nome de Jesus é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. E você deve proclamar, seja na sua vida ou seja na sua morte. Na sua vida, durante a sua vida, não fará sentido algum você pregar o evangelho, afirmar esse evangelho diante do mundo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É fácil afirmar o evangelho diante do mundo agora. Por causa das mídias sociais, você vai lá, coloca um versículo, você coloca uma afirmação, você coloca alguma coisa, né? Deus é o Salvador, Jesus é o Salvador, enfim, você põe o que você quiser aí diante do mundo. Então é fácil fazer isso, mas não adianta você afirmar isso e viver uma vida de tal maneira que não honre, né? Ou não viver uma vida que honre, que dignifique o Evangelho. Então, pregar o Evangelho sempre será uma luta. Mas os filhos de Deus recebem a boa perseverança, recebem a ousadia, a coragem para entregar o Evangelho em qualquer contexto. Agora, pensa comigo aqui. Você acredita que pregar o Evangelho num contexto de perseguição é fácil ou difícil? É difícil, né? Pregar o evangelho num contexto de perseguição, você pode perder a vida, perder a cabeça, né? Tem lugares aí que cortam a cabeça literalmente mesmo. Agora, pregar o evangelho no meio eclesiástico, dentro da igreja, é fácil ou difícil? É difícil? Se você respondeu difícil, eu pergunto por quê? Por que é difícil pregar o evangelho no contexto eclesiástico? Porque mesmo dentro da igreja, e igrejas são pessoas, e onde há pessoas, nós estamos juntos aqui, como igreja, nós somos pecadores. Onde os pecadores se juntam, tudo fica difícil. Por isso que a pregação expositiva, a pregação da palavra, a exposição da palavra precisa ser praticada domingo a domingo, o tempo todo. Praticada, praticada e praticada. Então busquem a unidade. Vivam de maneira digna do Evangelho. Ajude o seu irmão a fazer o mesmo. Nós somos corpo. Nós somos a igreja. E a igreja local é o corpo de Cristo que não pode ser dividido, não pode estar dividido. Eu não estou falando aqui de barreiras doutrinárias, nem de barreiras denominacionais. Eu estou me referindo à igreja local. E a unidade não será construída, na verdade. Nós não vamos construir unidade. A unidade é uma ação exclusiva de Deus. É Ele quem constrói a unidade em Cristo Jesus. É uma obra de Deus. O que nós podemos fazer, o que nós podemos realizar é manter essa unidade. E essa manutenção faz parte do bom combate. Uma igreja dividida é um ambiente hostil à pregação do Evangelho. Agora, saiba o seguinte, se o amor de Jesus não estiver constrangendo os irmãos a se unirem uns aos outros, a igreja pode não ser uma igreja. A igreja local é a reunião de cristãos nascidos de novo, os quais estão em amor, comprometidos a se reunir com regularidade, com o objetivo de adorar a Deus e ser a imagem visível do Evangelho para a glória de Deus. Deixa eu repetir aqui. Igreja local é a reunião de cristãos nascidos de novo, os quais eles estão em amor,
comprometidos, assumem um compromisso de se reunir com regularidade. Qual é o objetivo dessa reunião? O objetivo de adorar a Deus, com o objetivo de serem a imagem visível do Evangelho para a glória de Deus. Percebe a luta que é? Nós sermos a imagem visível do Evangelho, a implicação que nós temos de estar envolvidos com o amor de Cristo. Percebe essa implicação? O amor leva o cristão a procurar o interesse dos outros. O amor de Cristo me constrange a procurar o interesse do outro. Segundo as Escrituras, mesmo que não seja declarado, a gente olha para alguns irmãos assim, a gente fala, aquele lá não está falando isso. Então, mesmo que não esteja falando, mesmo que ele não seja totalmente declarado, mas um cristão genuíno, ele tem o interesse de ser moldado à imagem de Jesus. Mesmo que na prática dele ele não esteja sendo. Então, olhe para o seu irmão e se ele tem esse interesse, mesmo que ele não saiba, ou mesmo que ele não mostre tanto, você tem que se preocupar com o interesse dele. Qual é o interesse dele? Que ele seja parecido com Cristo. Talvez até ele nem saiba disso. E você deve ajudá-lo a crescer nesse processo para ser parecido com Cristo. Você tem o mesmo combate. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 30. Vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo e que continuam a ter. Deixa eu mudar agora aqui para Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo. O contexto lá em Timóteo também fala de lutas contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Ali até mesmo tem um tema falando sobre riqueza, né? Que o próprio diabo usa a riqueza como isca contra aqueles que se envolvem, né, com a riqueza e acabam amando a riqueza. O bom combate da fé será uma luta constante na minha vida e na sua vida. Por quê? Eu quero focar aqui no texto, eu quero que você abra então aí 1 Timóteo 6,12. Olha lá, eu vou ler aqui. O combate, Paulo falando para Timóteo, né? Ele está falando para aquele jovem pastor, ele diz o seguinte: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E eu quero focar aqui no texto que está dizendo de forma bem explícita: toma posse da vida eterna. Não significa que Timóteo vai receber a vida eterna por meio da luta. Não é isso. Se você tem a NVT, observe aí a NVT que fala assim, ó, lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que também você declarou na presença de muitas testemunhas. O que significa, então, para o cristão se apegar à vida eterna? Que ele já possui, mas que só desfrutará de forma plena quando Jesus voltar. Para o cristão se apegar à vida eterna, ele vai precisar lutar o bom combate da fé. Paulo está mostrando para Timóteo: você foi chamado para a vida eterna. Você realizou uma nobre confissão diante de muitas testemunhas. Você falou sobre essa vida eterna. Você confessou que tem essa vida eterna. Agora viva à luz disso. Você foi chamado para isso. Lute o bom combate da fé. Deixa eu dar aqui uma ilustração que pode nos ajudar um pouco. Certa vez um garotinho estava tentando levantar ali uma sacola pesada demais para o seu tamanho. E o pai dele estava ali do lado dele. E o pai esticava, não sei se está para ver daqui, ó, o pai esticava o braço para o filho e falava para o filho: filho, use toda a força que você tem. Ele mexia os dedos assim perto do filho, assim, e o filho tentando levantar, e o filho tentava, e o pai: usa toda a força que você tem. Esticava o braço para ele e o filho: nada, pai, eu não consigo. E aí o pai falou: olhe para mim, e esticando o braço, mexendo com os dedos. E aí quando
o pai fala, use toda a sua força. E aí o menino entendeu que o pai estava esticando a mão para ele pegar pelo menos uma das alças da bolsa e ajudar. Ele não estava sozinho. Ele estava tentando sozinho, mas ele não estava sozinho. O pai estava ali do lado para dar uma força para ele. O Salmo de número 27, versículo 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Irmãos, quando Deus nos dá uma graça, quando Ele nos concede algo, quando Ele nos dá um presente, quando Ele nos dá um dom, já é capacitação. Já é essa capacitação dele, esse braço estendido dele. Quer dizer, ele faz e nós somos apenas cooperadores, nós apenas cooperamos, nós somos os instrumentos, ele é o operário. Você entende que lutar, combater por Jesus é um presente de Deus? Será que você está conseguindo perceber isso? A oposição, os insultos, os maus tratos são vistos por você como graça de Deus. O conforto, a busca por prazeres deste mundo, a felicidade sem Deus, são vistos por você como ataque à prática do Evangelho. Eu vivo pela eternidade. Eu recebi a vida eterna. Eu creio que todos nós podemos afirmar isso. Agora, você pega alguém que afirma isso. Eu recebi a vida eterna. Eu vivo pela eternidade. E você observa essa pessoa que disse isso e ele gasta tudo o que tem e gasta todas as suas energias para acumular coisas aqui, deste mundo, de agora. Ele vive, de fato, na luz da eternidade. Jesus disse, onde está o teu tesouro? Quem pode completar aí, né? Onde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. Deus nos dá o bom combate. E essa luta é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Quando você prega o Evangelho, quando você proclama o Evangelho, quando você anuncia as boas novas, quando você usa até mesmo de ousadia, nós aprendemos na última mensagem que ousadia tem a ver com confiança, de realmente confiar que Deus lhe deu esse Evangelho. Além de você cumprir com a sua obrigação, nós somos devedores, nós somos comissionados por Deus para pregar o Evangelho. Então, além de você cumprir com a sua obrigação, você ainda recebe presente. Você recebe boas testemunhas, você recebe boa perseverança, você recebe bom combate. Então, repetindo aqui, é bom combate porque nos dá o privilégio de experimentar essa vida eterna agora. Não sei se vocês irmãos entenderam. Durante a nossa vida transitória, neste mundo, onde a riqueza, os prazeres, as alegrias passageiras concorrem com a riqueza, os prazeres, as alegrias eternas. É de um lado e de outro. Quem ganha? Só que as nossas alegrias e as nossas riquezas eternas, os nossos prazeres eternos, parece que estão lá longe. Só quando Cristo voltar. E Paulo diz, toma posse da vida eterna agora. Viva a eternidade agora. Viva essa vida eterna já. Viva a sua vida transitória à luz da eternidade. Percebe o privilégio? Percebe por que é bom combate? Então não fuja do combate. Paulo está afirmando para aqueles irmãos, nós tivemos ousadia, tivemos confiança, coragem em anunciar a vocês o Evangelho, em meio a muita luta, porque Deus prova os nossos corações. Eu compartilhei hoje de manhã um versículo que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 4:10.
Vamos entender esse versículo à luz da mensagem de hoje. Se nós, o texto diz assim, se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Percebem? Nós trabalhamos e lutamos porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo. A esperança nossa está lá naquele dia, quando Jesus voltar. Mas nós podemos viver agora, tomar posse dessa vida eterna. Nós podemos lutar o bom combate. E lutar o bom combate implica em vivemos o evangelho entre nós. Por isso, como corpo, precisamos entender todas as implicações disso. Assim como os nossos olhos se dilatam quando nós estamos entusiasmados, os olhos espirituais dilatam quando a palavra de Deus nos faz enxergar essas dádivas de Deus, esse presente de Deus. E assim nós ficamos entusiasmados e os nossos olhos vão ver a glória de Deus. Por isso, irmãos, aproveitem. Aproveite quando Deus abrir os seus olhos, você vai abrindo, porque o seu pecado vai fechar ele. Então aproveite para ver a glória de Deus e se firmar e ficar cada vez mais convicto. E assim como Paulo, Silas e Timóteo não esmoreceram, não falharam, não voltaram para trás. Eles, com ousadia, com essa confiança em Deus, proclamaram o evangelho aos Tessalonicenses. E viveram essa luta. Por quê? Porque pregar o evangelho não tem nada a ver com os Tessalonicenses. Não é porque os Tessalonicenses estavam perdidos, não é porque eles estavam indo para o inferno, nada disso. Eu estava pregando o evangelho por quê? Porque eu estou lutando com Deus. E Deus está lutando no sentido de nos dar a vida eterna. Ele quer nos dar e eu não quero. Eu não quero viver essa vida eterna agora. Eu quero a vida que eu estou vendo. E aí eu luto com Deus, no sentido de me afastar de Deus. E Deus nos dá esse bom combate. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho e experimente a vida eterna agora. É um privilégio muito grande. Que Deus nos dê esses olhos abertos e possamos perceber essa dádiva, esse presente e desfrutar desse presente. Nós vamos orar. Eu quero cantar depois da oração.
e sido agravados em Filipos. Eu estou lendo aqui a versão corrigida. Primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Nós vamos, mantenha a sua Bíblia aberta aí, você vai, vamos entender bem esse texto aí. Paulo e a sua equipe acrescenta aí uma conjunção em, com, diante de, né? Então, com grande combate, em meio a lutas, em meio a combate, diante de muito combate. Paulo não está reclamando aqui, como que dizendo, olha, muita coisa boa aconteceu, mas foi com muita luta. Ele não está reclamando. Também ele não está mostrando resignação, como que dizendo, pois é, houve luta, mas ainda bem que experimentamos sucesso. Não é isso. Né? Só para esclarecer aqui, o que é resignação? Essa palavra que a gente até entende um pouco, mas às vezes não entendemos exatamente o que é. Resignar é você aceitar algo relativamente negativo, algo que você não queria, mas você aceita, se tornando escravo daquela situação, quando não há nada para fazer. Você fala assim, achando, né, que não há nada para fazer, mas há. Né? Então você fala assim, eu não consegui isso, tá, tudo bem, deixa quieto. Né? Então você está resignando. É uma aceitação com resignação. Existe coisa para fazer, mas você não faz. No caso de Paulo e os seus companheiros, quando eles dizem em meio a muita luta, porque a luta é pela fé, eles entendem claramente que nessa luta eles podem lutar. Não é algo de resignação. Fazer o quê? Pregar o evangelho vai ter luta. Então temos que aceitar. Não é isso. Eles, na verdade, eles partem para a luta. Eles devem lutar, porque é uma boa luta. É um bom combate. Um combate nobre e excelente. Então vamos entender aqui. Observe melhor o texto. Eu quero ler aqui com vocês. No texto, quero ler também o versículo 4. Então nós vamos ler 2, 3 e 4. E aí preste atenção nessa leitura. Abra a sua Bíblia aí. Diz assim: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês, em meio a muita luta. Pois, olha só, ele já dá uma explicação aqui. Aí ele fala assim, a nossa exortação não teve origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Então ele está dizendo o seguinte, foi em meio a muita luta, porque nós falamos para agradar a Deus. Percebem? Ele não está dizendo, eu falei para agradar vocês, eu estou querendo pregar o Evangelho para levar relatório lá para Jerusalém. Não, eu prego o Evangelho para agradar a Deus, porque Deus prova o nosso coração. Percebe? A luta em pregarmos o Evangelho, essa luta, esse combate, ele tem a ver com o relacionamento que nós temos com Deus. Eu estou pregando o Evangelho para agradar homens. Para entender mais ainda, para entender melhor o que Paulo, Silas e Timóteo estão dizendo aí no versículo 2, vamos observar outros lugares onde aparece essa mesma palavra. No Novo Testamento nós temos apenas 6 versículos onde aparece essa palavra luta, combate. 5 são de autoria de Paulina, tem a ver com as cartas de Paulo. Uma aparece na carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Então, além do texto que aparece aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, nós temos também Filipenses 1:30, Colossenses
2:1, 1 Timóteo 6:12, 2 Timóteo 4:7 e Hebreus 12:1. Os contextos desses versículos são de oposição, de perseguição, de tribulação. E normalmente essas oposições estão vindas de fora. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 30, em Filipenses o contexto é de oposição. Se você abriu a Bíblia aí e ler aí no versículo 28, você vai perceber que Paulo está dizendo o seguinte: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E aí no versículo 30 ele vai dizer: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então o Evangelho de Cristo é para ser proclamado. E o inimigo, ou os inimigos, vão se opor. Você acredita nisso? Você crê que pregar o Evangelho vai cutucar, né, com vara curta os inimigos? Quando você prega o Evangelho, os inimigos vão se opor. Podem ser inimigos sobrenaturais, demônios e diabo, como podem ser inimigos naturais. Pessoas que não creem no que você crê, elas vão também se opor. Uma vez que Jesus deve ser honrado, né, o nome de Jesus ele deve ser proclamado como digno de honra. Quando você fala de Jesus, você vai falar que Jesus, o nome de Jesus é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. E você deve proclamar, seja na sua vida ou seja na sua morte. Ok? Agora, você quer morrer agora para proclamar o nome de Jesus? Ninguém quer. Você quer ficar mais tempo vivo, né? Quer ficar adiando um pouco a morte. Então, na sua vida, durante a sua vida, não fará sentido algum você pregar o Evangelho, afirmar esse Evangelho diante do mundo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É fácil afirmar o Evangelho diante do mundo agora. Por causa das mídias sociais, você lá coloca um versículo, você coloca uma afirmação, você coloca alguma coisa, né? Deus é o Salvador, Jesus é o Salvador. Enfim, você põe o que você quiser aí diante do mundo. Então é fácil fazer isso. Mas não adianta você afirmar isso e viver uma vida de tal maneira que não honre, né? Ou não viver uma vida que honre, que dignifique o Evangelho. Então pregar o Evangelho sempre será uma luta. Mas os filhos de Deus recebem a boa perseverança, recebem a ousadia, a coragem para entregar o Evangelho em qualquer contexto. Agora, pensa comigo aqui. Você acredita que pregar o Evangelho num contexto de perseguição é fácil ou difícil? É difícil, né? Pregar o Evangelho num contexto de perseguição, você pode perder a vida, perder a cabeça, né? Tem lugares aí que cortam a cabeça literalmente mesmo. Agora, pregar o Evangelho no meio eclesiástico, dentro da igreja, é fácil ou difícil? É difícil? Se você respondeu difícil, eu pergunto por quê? Eu concordo que é difícil também. Se você respondeu que é fácil, tem a sua assertividade. É um pouco fácil, mas eu creio que é muito difícil. Por isso que eu estou dizendo que é uma luta pregar o Evangelho, em qualquer contexto. Por que é difícil pregar o Evangelho no contexto eclesiástico? Porque mesmo dentro da igreja, e igrejas são pessoas, e onde há pessoas, nós estamos juntos aqui, como igreja, nós somos pecadores. Onde os pecadores se juntam, tudo fica difícil. Por isso que a pregação expositiva, a pregação da palavra, a exposição da palavra precisa ser praticada domingo a domingo, o tempo todo. Praticada, praticada e praticada. Então busquem a unidade. Vivam de maneira digna do Evangelho. Ajude o seu irmão a fazer o mesmo.
Nós somos corpo, nós somos a igreja. E a igreja local é o corpo de Cristo que não pode ser dividido, não pode estar dividido. Eu não estou falando aqui de barreiras doutrinárias, nem de barreiras denominacionais. Eu estou me referindo à igreja local. E a unidade não será construída, na verdade. Nós não vamos construir unidade. A unidade é uma ação exclusiva de Deus. É Ele quem constrói a unidade em Cristo Jesus. É uma obra de Deus. O que nós podemos fazer, o que nós podemos realizar é manter essa unidade. E essa manutenção faz parte do bom combate. Uma igreja dividida é um ambiente hostil à pregação do Evangelho. Agora, saiba o seguinte, o amor de Jesus, se o amor de Jesus não estiver constrangendo os irmãos a se unirem uns aos outros, a igreja pode não ser uma igreja. A igreja local é a reunião de cristãos nascidos de novo, os quais estão em amor, comprometidos a se reunir com regularidade, com o objetivo de adorar a Deus e ser a imagem visível do Evangelho para a glória de Deus. Esse aí está lá no slide número 14, praticamente acho que é o último slide que eu compartilhei com os irmãos. Deixa eu repetir aqui. Igreja local é a reunião de cristãos nascidos de novo, os quais eles estão em amor, comprometidos, assumem um compromisso de se reunir com regularidade. Qual o objetivo dessa reunião? O objetivo de adorar a Deus, com o objetivo de serem a imagem visível do Evangelho para a glória de Deus. Percebe a luta que é? Nós sermos a imagem visível do Evangelho, a implicação que nós temos de estar envolvidos com o amor de Cristo. Percebe essa implicação? O amor leva o cristão a procurar o interesse dos outros. O amor de Cristo me constrange a procurar o interesse do outro. Segundo as Escrituras, mesmo que não seja declarado, a gente olha para alguns irmãos assim e a gente fala, aquele lá não está falando isso. Então, mesmo que não esteja falando, mesmo que ele não seja totalmente declarado, mas um cristão genuíno, ele tem o interesse de ser moldado à imagem de Jesus. Mesmo que na prática dele ele não esteja sendo. Então, olhe para o seu irmão e se ele tem esse interesse, mesmo que ele não saiba, ou mesmo que ele não mostre tanto, você tem que se preocupar com o interesse dele. Qual é o interesse dele? Que ele seja parecido com Cristo. Talvez até ele nem saiba ainda disso. E você deve ajudá-lo a crescer nesse processo para ser parecido com Cristo. Você tem o mesmo combate. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 30. Vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Deixa eu mudar agora aqui para Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo. O contexto lá em Timóteo também fala de lutas contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Ali até mesmo tem um tema falando sobre riqueza, né? Que o próprio diabo usa a riqueza como isca contra aqueles que se envolvem, né, com a riqueza e acabam amando a riqueza. O bom combate da fé será uma luta constante na minha vida e na sua vida. Por quê? Eu quero focar aqui no texto, eu quero que você abra então aí 1 Timóteo 6,12. Olha lá, eu vou ler aqui. O combate, Paulo falando para Timóteo, né? Ele está falando para aquele jovem pastor, ele diz o seguinte: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Eu quero focar aqui no texto que está dizendo de forma bem explícita: toma posse da vida eterna.
Não significa que Timóteo vai receber a vida eterna por meio da luta. Não é isso. Se você tem a NVT, observe aí a NVT que fala assim, ó, lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. O que significa então para o cristão se apegar à vida eterna? Que ele já possui, mas que só desfrutará de forma plena quando Jesus voltar. Para o cristão se apegar à vida eterna, ele vai precisar lutar o bom combate da fé. Paulo está mostrando para Timóteo, você foi chamado para a vida eterna. Você realizou uma nobre confissão diante de muitas testemunhas. Você falou sobre essa vida eterna. Você confessou que tem essa vida eterna. Agora viva à luz disso. Você foi chamado para isso. Lute o bom combate da fé. Deixa eu dar aqui uma ilustração que pode nos ajudar um pouco. Certa vez um garotinho estava tentando levantar ali uma sacola pesada demais para o seu tamanho. E o pai dele estava ali do lado dele. E o pai esticava, você está para ver aqui, ó, o pai esticava o braço para o filho e falava para o filho, filho, use toda a força que você tem. Ele mexia os dedos assim perto do filho, assim, e o filho tentando levantar, e o filho tentava, e o pai, usa toda a força que você tem. Esticava o braço para ele, e o filho nada, pai, eu não consigo. E aí o pai falou, olhe para mim, e esticando o braço, mexendo com os dedos. E aí quando o pai fala, use toda a sua força. E aí o menino entendeu que o pai estava esticando a mão para ele pegar pelo menos uma das alças da bolsa e ajudar. Ele não estava sozinho. Ele estava tentando sozinho, mas ele não estava sozinho. O pai estava ali do lado para dar uma força para ele. Salmo, Salmo de número 27, versículo 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Irmãos, quando Deus nos dá uma graça, quando Ele nos concede algo, quando Ele nos dá um presente, quando Ele nos dá um dom, já é capacitação, já é essa capacitação dele, é esse braço estendido dele. Quer dizer, Ele faz e nós somos apenas cooperadores, nós apenas cooperamos, nós somos os instrumentos, Ele é o operário. Você entende que lutar, combater por Jesus é um presente de Deus? Será que você está conseguindo perceber isso? A oposição, os insultos, os maus tratos são vistos por você como graça de Deus. O conforto, a busca por prazeres deste mundo, a felicidade sem Deus, são vistos por você como ataque à prática do Evangelho. Eu vivo pela eternidade. Eu recebi a vida eterna. Eu creio que todos nós podemos afirmar isso. Agora você pega alguém que afirma isso. Eu recebi a vida eterna. Eu vivo pela eternidade. E você observa essa pessoa que disse isso e ele gasta tudo o que tem e gasta todas as suas energias para acumular coisas aqui, deste mundo, de agora. Ele vive de fato na luz da eternidade? Jesus disse, onde está o teu tesouro? Quem pode completar aí, né? Onde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. Deus nos dá o bom combate. E essa luta é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Quando você prega o Evangelho, quando você proclama o Evangelho, quando você anuncia as boas novas,
quando você usa até mesmo de ousadia, nós aprendemos na última mensagem que ousadia tem a ver com confiança, de realmente confiar que Deus lhe deu esse evangelho. Além de você cumprir com a sua obrigação, nós somos devedores, nós somos comissionados por Deus para pregar o evangelho. Então, além de você cumprir com a sua obrigação, você ainda recebe presente. Você recebe boas testemunhas, você recebe boa perseverança, recebe o bom combate. Então, repetindo aqui, é bom combate porque nos dá o privilégio de experimentar essa vida eterna agora. Não sei se os irmãos entenderam. Durante a nossa vida transitória, neste mundo, onde a riqueza, os prazeres, as alegrias passageiras concorrem com a riqueza, os prazeres, as alegrias eternas. É de um lado e de outro. Quem ganha? Só que as nossas alegrias e as nossas riquezas eternas, os nossos prazeres eternos, parece que estão lá longe. Só quando Cristo voltar. E Paulo diz, toma posse da vida eterna agora. Viva a eternidade agora. Viva essa vida eterna já. Viva a sua vida transitória à luz da eternidade. Percebe o privilégio? Percebe por que é bom combate? Então não fuja do combate. Paulo afirma, junto com o Silas e Timóteo, nessa carta aos Tessalonicenses, Paulo está afirmando para aqueles irmãos, nós tivemos ousadia, tivemos confiança, coragem em anunciar a vocês o Evangelho, em meio a muita luta, porque Deus prova os nossos corações. Eu compartilhei hoje de manhã um versículo que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 4:10. Vamos entender esse versículo à luz da mensagem de hoje. O texto diz assim, se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Percebem? Nós trabalhamos e lutamos, porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo. A esperança nossa está lá naquele dia, quando Jesus voltar. Mas nós podemos viver agora, tomar posse dessa vida eterna. Nós podemos lutar o bom combate. E lutar o bom combate implica em vivemos o Evangelho entre nós. Por isso, como corpo, precisamos entender todas as implicações disso. Assim como os nossos olhos se dilatam quando nós estamos entusiasmados, os olhos espirituais dilatam quando a palavra de Deus nos faz enxergar essas dádivas de Deus, esse presente de Deus. E assim nós ficamos entusiasmados e os nossos olhos vão ver a glória de Deus. Por isso, irmãos, aproveitem. Aproveite quando Deus abrir os seus olhos, você vai abrindo, porque o seu pecado vai fechar ele. Então aproveite para ver a glória de Deus e se firmar e ficar cada vez mais convicto. E assim como Paulo, Silas e Timóteo não esmoreceram, não falharam, não voltaram para trás, eles com ousadia, com essa confiança em Deus, proclamaram o Evangelho aos Tessalonicenses. E viveram essa luta. Por quê? Porque pregar o Evangelho não tem nada a ver com os Tessalonicenses. Não é porque os Tessalonicenses estavam perdidos, não é porque eles estavam indo para o inferno, não é nada disso. Eu estava pregando o Evangelho, por quê? Porque eu estou lutando com Deus. E Deus está lutando no sentido de nos dar a vida eterna. Ele quer nos dar e eu não quero. Eu não quero viver essa vida eterna agora. Eu quero a vida que eu estou vendo. E aí eu luto com Deus, no sentido de me afastar de Deus. E Deus nos dá esse bom combate. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho e experimente a vida eterna agora. É um privilégio muito grande. Que Deus nos dê esses olhos abertos e possamos perceber essa dádiva, esse presente e desfrutar desse presente. Nós vamos orar.